Olá, meu nome é Renato Gatti, um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema que eu gosto tanto, que é a economia circular, dentro do curso de letramento climático, para poder apresentar um pouquinho o que é essa economia circular e como que ela pode ser um caminho para o desenvolvimento sustentável. Bom, para começar, eu queria apenas trazer um pouco sobre o mundo hoje, para a gente fazer algumas reflexões. Atualmente, somos quase 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra. Bastante gente, né? E esse crescimento começou a se acelerar, a se tornar exponencial após a Segunda Guerra Mundial, após a Primeira e Segunda Revolução Industrial, né? Que a Revolução Industrial teve um impacto muito grande nas nossas vidas, nos nossos sistemas produtivos, na nossa economia e na forma com que a gente lida com a natureza. E ela fez com que as pessoas saíssem de um estilo de vida agrário, do campo, para as cidades, tendo um êxodo rural muito forte. Tanto é que hoje já somos 51% das pessoas vivendo em áreas urbanas, com uma tendência para que 2025, que já está aqui batendo na nossa porta, 70% das pessoas vivam em áreas urbanas. Por que isso é importante? Porque quando a gente pensa na diferença de estilo de vida de uma pessoa morando no campo para uma pessoa que mora na cidade, é perceptível que a gente acaba tendo um consumo maior quando a gente vive na cidade, até mesmo por causa de toda a correria que a gente tem hoje em dia, né? Quando a gente vive no campo, é um contato mais próximo da natureza, eu consigo cultivar meus alimentos, ter um sistema ali mais produtivo, mais minimalista. Já na cidade grande, principalmente com a correria de hoje em dia, a gente está sempre demandando recursos e está exposto também muito mais ao marketing e ao impulso de compra das lojas, das empresas, elevando assim o nosso consumo de embalagens, de produtos, que tudo isso acaba tendo impacto no nosso dia a dia. Além disso, a Revolução Industrial, ela trouxe o que a gente conhece hoje como sociedade de consumo. Essa sociedade de consumo, ela nada mais é do que uma sociedade onde o consumo ocupa uma posição estratégica dentro da organização social. Ela começou após a Revolução Industrial, né, mas teve um crescimento no pós-Segunda Guerra Mundial para tentar manter a economia aquecida. Né? O American Way of Life, eu acho que é o principal exemplo dessa sociedade de consumo muito forte que vendeu durante décadas um modelo de desenvolvimento com base na felicidade pelo consumo. Ou seja, eu preciso ter a roupa da marca, o carro do ano, a casa, o celular e etc. Gerando assim uma necessidade, uma criação de uma necessidade de consumo através do marketing. Só que é aí que existe uma diferença entre a sociedade de consumo e a sociedade pré-industrial, onde o consumo na sociedade pré-industrial ele era sob demanda para atender às nossas necessidades básicas de subsistência. Ou seja, eu cultivava para me alimentar, eu né, fazia minha roupa ali para me proteger do frio, e aquilo lá ia durar porque eu não tinha uma produtividade em massa. Com a Revolução Industrial, todas as tecnologias que surgiram e essa demanda crescente por consumo para manter a sociedade e a economia aquecida, a gente começou a criar necessidades que muitas vezes a gente não precisa realmente ter aqueles itens, mas a gente vai atrás de consumir, de consumir, de consumir, porque a indústria faz a gente ir atrás disso. Só que, obviamente, isso tudo tem impactos. E quando a gente pensa, né, o que tipo de sociedade, que tipo de economia é essa que a gente está vivendo, a gente pode falar da economia linear, que é uma economia que pensa na abundância de recursos. Ou seja, eu tenho os recursos naturais quase que de uma forma infinita, que eu posso extraí-los, utilizá-los e descartá-los sem que isso cause impactos no nosso dia a dia, no nosso planeta, na nossa sociedade. Só que a gente sabe que isso traz impactos, né? Extrair esses recursos, eles não estão ali à toa, eles demoraram milhões de anos para serem produzidos. Quando a gente extrai, por exemplo, o petróleo para a produção do plástico, para fazer uma embalagem plástica, que a gente vai consumir em alguns segundos e descartar, e ela vai demorar novamente milhões de anos para se decompor e voltar a um ciclo natural, por exemplo, a gente está jogando fora um recurso e a gente está, assim, depredando o nosso planeta Terra, e isso vai trazendo impactos negativos no nosso estilo de vida. Quando a gente olha, por exemplo, para o Overshooting Day, ou o Dia de Sobrecarga da Terra, o que é isso? Nada mais é do que a data em que a demanda da humanidade por recursos e serviços ecológicos
em um determinado ano excede o que a Terra pode regenerar naquele mesmo ano. Ano passado, 2021, essa data foi no mês de agosto, ou seja, quando atingimos o dia, né, o mês de agosto, a gente já tinha usado todos os recursos que a Terra poderia se regenerar dentro daquele próprio ano. A partir dali, a gente entrou no cheque especial e começou a consumir quase mais que uma terra. A gente consumiu 1,7 terras, né, no ano de 2021. E a gente não tem mais de uma terra, a gente só tem uma. Então, a gente está consumindo muito mais do que a gente poderia, realmente. Isso olhando para o planeta como um todo. Se a gente vivesse, como, por exemplo, os Estados Unidos, no ano de 2022, esse dia de sobrecarga da Terra já teria acontecido no dia 13 de março. Então, a gente tem que começar a repensar, de fato, o nosso jeito de produzir, o nosso jeito de consumir, porque essa economia linear, ela teve um modelo de desenvolvimento que fez a gente, né, muito por causa da Revolução Industrial, a globalização, etc., a levar em consideração o custo, o tempo, a produtividade, para vender sempre mais, sem colocar sustentabilidade nessa conta. Isso trouxe diversos tipos de desperdício, como o desperdício de recursos. A gente está juntando pilhas e pilhas de lixo que vão ficar para gerações futuras. E elas vão conseguir se desenvolver se a gente olha os conceitos básicos de desenvolvimento sustentável, a gente tem que satisfazer as nossas necessidades sem impedir que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades. E a gente, do jeito que a gente está consumindo e utilizando os recursos naturais hoje, a gente está privando as próximas gerações de terem um desenvolvimento também e satisfazerem suas próprias necessidades. E quando a gente joga fora, com esse estilo de vida abundante que a gente criou, distrai, consome e joga fora, né, sem pensar no melhor uso daquele material, a gente está perdendo potencial, a gente está perdendo valor e desperdiçando recursos muito importantes para o nosso desenvolvimento. Quando a gente pensa também em outros jeitos que a indústria faz, a gente olhar para esse tipo de desperdício, a gente pode pensar no desperdício de valor embutido, por exemplo, onde a gente vai utilizar, por exemplo, um celular, quando vier um novo, aquele celular ainda estava bom, mas eu quero um celular mais novo, da nova geração, com uma melhor capacidade de câmera, etc. Né? Isso acaba impactando, porque a gente está desperdiçando recursos. Quando a gente fala, né, que esse celular, vamos supor que eu não troque para o da nova geração, mas a indústria coloca ali um tempo de vida de 3 anos daquele produto, uma obsolescência programada, isso também faz com que a gente jogue fora recursos naturais que poderiam durar muito mais. E o desperdício de ociosidade, que a gente achar que a gente precisa de itens que muitas vezes são desnecessários no nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, é uma charge, obviamente, né? Mas onde já se viu um pinguim precisar de uma geladeira, ele vive no local mais frio da Terra. Ok, que com o aquecimento global talvez vocês comecem a precisar, mas não deveria ser necessário um pinguim estar adquirindo uma geladeira, assim como muitas vezes compramos itens que a gente não vai utilizar no nosso dia a dia, mas simplesmente porque criou-se essa necessidade de consumo, né, dentro dessa sociedade que pensa na abundância dos recursos e está desperdiçando todos esses materiais e jogando fora esses recursos sem pensar nas futuras gerações. Isso tudo traz impactos. O relatório da Fundação Ellen MacArthur, junto da McKinsey, mostra que a gente despeja hoje 8 milhões de toneladas de plástico nos oceanos por ano. E se a gente continuar nesse ritmo, em 2050 a gente vai ter mais plásticos do que peixe nos nossos oceanos. O Brasil, 2/3 da população brasileira fazem ideia o que é reciclagem. E apenas 39% dessa população separa o lixo orgânico de outros tipos de resíduos, segundo uma pesquisa do IBOP de 2018. E mais triste ainda de pensar que o país, dos resíduos sólidos urbanos, apenas 3% é de fato reciclado. É muito pouco. Ou seja, a gente está realmente perdendo dinheiro, jogando fora, desperdiçando recursos. O Brasil deixa de ganhar 14 bilhões de reais com a reciclagem de lixo, porque a gente está jogando fora diversos recursos que poderiam ser reaproveitados. Muito por falta dessa conscientização, muito por falta, né, de a gente ter planos, enfim, elaborados de logística reversa e de repensar essa economia circular que poderia estar revertendo todo esse cenário, sem pensar nas paisagens naturais, os animais que a gente está degradando, né, e perdendo esses espaços tão importantes que afetam também a nossa saúde, não só mental, mas física também. A gente encontra microplástico nos nossos alimentos, até mesmo na nossa corrente sanguínea. Isso pode gerar diversos impactos na nossa saúde. E aí a gente se depara com essa figura, né, do casal conversando, vamos ter que mudar.
Talvez esse casal consiga mudar de casa para um local com menos resíduos, menos lixo em volta de sua casa, mas a gente não consegue mudar de planeta. Nossa casa hoje é o planeta Terra, a gente não tem para onde ir, por isso que a gente tem que preservar aqui. E aí, assim, nós temos que mudar os nossos hábitos. E fazer essa mudança de hábito é o que a economia circular propõe, né? Basicamente, a economia circular, ela nada mais é do que uma nova forma de pensar as relações econômicas para que ela seja uma atividade que contribua para a saúde geral do sistema. Essa transição para a economia circular, ela vai representar uma mudança sistêmica, resiliente, de longo prazo, com oportunidades econômicas e de negócios, proporcionando benefícios ambientais e sociais. Ela se baseia em 3 princípios. O primeiro, de preservar e aprimorar o capital natural. A gente sempre olhar para, por exemplo, energias renováveis, quando a gente olha para a extração de matérias-primas que possam se regenerar de forma rápida, para que a gente consiga utilizar aquilo, quando a gente pensar no design também, para que a gente possa, a partir do segundo princípio, otimizar o rendimento desses recursos em todos os ciclos, e aí distribuindo, né, dividindo em ciclos técnicos e biológicos, onde os ciclos biológicos a gente vai tentar preservar ao máximo a biosfera, trabalhando com, por exemplo, conceitos como compostagem, extração máxima da matéria-prima bioquímica daqueles alimentos, por exemplo, fazendo digestão anaeróbica, biogás, enfim, para tentar regenerar a nossa biosfera. E os ciclos técnicos, a gente trabalhar o compartilhamento desses materiais, manter ou prolongar o uso, né, e a prazo de vida desses itens, fazendo assim a reutilização, a redistribuição desses materiais, a remanufatura, para, por fim, fazer a reciclagem e voltando sempre dentro desses ciclos fechados. E o último princípio, a gente vai minimizar as perdas sistêmicas, porque a gente vai impactar o nosso planeta Terra se a gente, sempre que a gente fizer uma ação de extração de um item, de um bem natural, e tiver que fazer um descarte, a gente vai acabar impactando. Mas a gente pode minimizar ao máximo essas perdas sistêmicas, essas externalidades negativas, né? A economia circular, ela já existe, né, de certa forma, há um tempo, mas ela vem de diversas escolas de pensamento que foram se juntando para que ela ganhasse força. Ela vem desde o design regenerativo, do John Lyle, né, onde ele pensava que todos os sistemas podem ser regenerados, a economia de performance do Walter Sterrell, né, com economia em ciclos, a redução dos recursos, prevenção do desperdício, o Cradle to Cradle, do Michael Braungart, que é uma filosofia de projeto focada no design, para efetividade, pensando no impacto positivo, né, da criação desses produtos, a ecologia industrial, onde a gente pensa na criação de processos de ciclo fechado, reduzindo os resíduos, né, para que eles sejam insumos e não gerem assim, subprodutos indesejados dentro daquele processo produtivo. A biomimética da Janine Benyus, que eu gosto muito, né, porque ela usa a natureza como inspiração, a natureza como modelo, medida e mentora. E para mim, a economia circular, ela é a gente pensar como a natureza. Se a gente olha para a natureza, ela não tem resíduo. Uma fruta que cai vai ser decomposta, vai ser comida por um animal, vai voltar, voltar para o ciclo de nitrogênio, de carbono, enfim, e tudo vai ser reaproveitado. Os nossos resíduos, o ser humano é o único animal que realmente produz lixo, porque os nossos resíduos não têm o sistema pronto para ser reaproveitado igual à natureza. E talvez até tenha, mas vão demorar milhões e milhões de anos, muito mais do que o nosso tempo de vida aqui na Terra. Por isso a gente tem que começar a adaptar de acordo com a natureza para que esses ciclos se fechem e a gente tenha assim essa economia circular. E por fim, né, a Blue Economy do Gunther Paul, que preza pelo uso inteligente desses recursos naturais, propondo mudanças na economia. Então todas essas escolas de pensamento levaram à construção do que a gente conhece hoje como economia circular. Ela se baseia em 4 elementos básicos: o design de economia circular, ou seja, pensar desde a criação do produto para que ele possa durar o máximo possível na sua cadeia, no seu uso, trabalhar com novos modelos de negócio. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, só para a gente poder discutir rapidinho o que seriam esses novos modelos de negócio de economia circular que podem preservar os nossos sistemas e, por fim, trabalhar os ciclos reversos, né? Eu gosto dessa imagem, porque eu acho que ela é bem ilustrativa, porque a gente vai, quando a gente fizer a criação, né, a manufatura de um produto, pensar no design da economia circular
quanto que ele pode durar mais, trabalhando todos esses ciclos, reuso, reparo, redistribuição, remanufatura, sempre voltando, novos modelos de negócio que vão fazer com que isso dure o máximo possível. E, por fim, que ele volte para a reciclagem, para que dessa forma a gente retire o mínimo possível dos recursos naturais e descarte o mínimo possível da natureza, pensando no modelo de não mais de abundância, mas sim de escassez, porque é o que a gente precisa começar a pensar. O melhor exemplo de economia circular é uma nave espacial. Quando a gente manda um astronauta para o espaço, obviamente, a gente tem que pensar que ele vai ter poucos recursos ali, ele tem que sobreviver com aquilo. Até a própria urina desses astronautas é reciclada para que eles possam obter água, obter diversos outros alimentos, enfim, tudo é pensado num modelo de escassez. E é o que a gente precisa pensar quando a gente fala de economia circular, em um modelo de escassez e não um modelo de abundância. E o quarto elemento básico é trazer condições viabilizadoras e condições sistêmicas favoráveis, através de políticas públicas que incentivem esses novos modelos de negócio, as empresas repensando os seus modelos de negócio, desenhando todo esse design de economia circular, trabalhando os ciclos reversos, os governos também, e nós, como consumidores, fazendo a nossa parte, cobrando, consumindo de forma inteligente, sustentável e sempre pensando nos famosos 3 R's, né? Reduzir o nosso consumo, reutilizar o máximo possível e, por fim, fazer a separação, melhorando assim os nossos números também de reciclagem no país. Então, isso, né, de forma bem resumida, acaba sendo o pensamento da economia circular. Ela, né, tem um potencial muito grande quando a gente fala na sociedade de consumo, que fala de manter sempre a economia aquecida, de gerar produção econômica adicional. Até 2030, segundo uma pesquisa da Accenture, a economia circular pode gerar 4,5 trilhões em produção econômica adicional. Então, é um dinheiro muito grande que está ali, que nos traria até, né, um novo passo na evolução humana e na forma com que a gente desenvolve a nossa economia. E alguns exemplos aqui de modelos de negócio que a gente consegue pensar de economia circular. Primeiro, trabalhar com supply chain circular, como a Method fez, utilizando matérias-primas extraídas de materiais reciclados em vez da natureza, utilizando o material reciclado para a produção de suas garrafas e não se importando tanto com o design, porque o reciclado, quando você mistura as cores, ele vai sair no preto, vai sair no cinza, e por isso que ela utilizou disso, inclusive, para fazer um design bonito, utilizando matérias-primas recicladas. Isso é uma forma de se pensar essa economia circular e criar novos produtos. Quando a gente desenha esses produtos, a gente pode também pensar em como facilitar a reciclagem deles. Igual a Bonafont fez ao retirar o rótulo das suas garrafas, porque isso atrapalhava todo o processo de reciclagem. E ela também pode ser reutilizada, essa garrafa, né? Então, repensar o design desse produto para que ele possa durar, ou quando chegar no seu fim de vida útil, ele possa ser facilmente reinserido dentro dos ciclos reversos. Fazer a extensão de vida útil dos materiais. A Fairphone, que é uma empresa europeia, trabalha isso de uma forma muito inteligente quando a gente traz os celulares modulares. Ou seja, em vez de eu trocar o meu celular pelo próximo modelo do ano, por que não trocar apenas a câmera, que teve um upgrade, eu quero fazer uma câmera um pouco melhor, ou uma memória um pouco melhor, ou trocar a bateria, evitando com que eu troque todo o meu celular, estendendo assim a vida útil desse produto. A gente pode também trabalhar plataformas de troca, como a FoodSafe, que é uma startup brasileira, faz aqui, ao conectar restaurantes, padarias, supermercados, que tiveram um excedente de produção e jogar fora uma quantidade de alimentos, por exemplo, e eles reduzem o preço, colocam ali que são alimentos que vão ser jogados fora, que estão próximos da sua data de validade, e as pessoas vão lá e consomem isso, mantendo, assim, obviamente, toda a saúde das pessoas, porque são alimentos apropriados para o consumo ainda, e mantendo a economia circulando. E para finalizar, né, a Brastemp, que traz o conceito de produto como um serviço. Ou seja, em vez de ela começar de continuar vendendo os seus filtros de água, ela começou a alugar esses filtros de água. Porque o que queremos? A gente quer um filtro de água ou eu quero beber uma água limpa, gelada, que eu tenha garantia de que vai me fazer bem? É a segunda opção. Se eu não quero filtro de água, por que eles estão vendendo filtro de água? É questionar seu modelo de negócio. Com isso, eles deixaram de produzir em larga escala filtros de água, começaram a investir em filtros que durem mais e trabalhar a manutenção desses filtros, promovendo assim uma economia circular e reduzindo o consumo de matérias-primas e atendendo muito bem os seus clientes. O que mais querem é uma água geladinha, purificada no fim do dia.
Então, esses são alguns exemplos de como a economia circular pode trazer uma economia mais resiliente e a gente pode, né, se utilizar dela para trazer e trabalhar esse desenvolvimento sustentável. Ela, obviamente, tem vários outros conceitos que podem ser abordados, mas eu deixo aqui meus contatos caso tenham dúvidas, né, que era mais para a gente fazer uma introdução a esse pensamento da economia circular. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima.